No Pod da Região de hoje, a gente vai conversar com o pré-candidato a prefeito de Bertioga, Matheus Rodrigues, ele que recentemente se filiou ao Partido Republicanos e vai falar um pouco sobre os seus projetos e sobre os desafios de Bertioga. Matheus, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, feliz em estar aqui com vocês, no Portal da Região, no podcast, poder entregar à população aqui também do Alto Tietê, vizinha da nossa querida Bertioga, um pouco de informação, um pouco mais sobre a nossa história e o nosso trabalho na nossa cidade. Matheus, aqui para nós, aqui, né, região do Alto Tietê, Mogi, a gente fala em Bertioga, a gente fala em praia, a gente fala em feriado, né? Quando a gente pensa num feriado, todo mundo já está querendo descer para a praia. Mas a gente sabe que a cidade de Bertioga também tem os seus desafios. Você está hoje no seu segundo mandato, né? Então, ou seja, você tem um acompanhamento das políticas ali da cidade muito próximo. E eu queria que você elencasse para a gente hoje o que tem de desafio e os principais desafios da cidade de Bertioga. Na verdade, não só por estar no segundo mandato, que a gente tem um pouco da noção da realidade de Bertioga, do que tem melhorado, do que precisa melhorar. Toda cidade precisa melhorar, né? Independente, mas a gente está falando da cidade da Caçula, por exemplo, da Baixada Santista, né? Uma cidade muito nova, Bertioga, vai completar agora, 19 de maio, mais um ano de aniversário. Eu venho de uma história de uma família tradicional caiçara, a família Rodrigues em Bertioga, com a origem lá no bairro do Indaiá, né, que é bem pertinho aqui também para vocês, para quem desce, passa lá, terminou a Mogi Bertioga, é o primeiro bairro, né? É o bairro de entrada. Minha família toda de origem dali do bairro do Indaiá, a casa do meu avô que é um caiçarão tradicional, faleceu em 2022 com 97 anos, a casa dele ainda permanece lá. Meu avô é da época, podendo abrir aqui para vocês, nós somos da época que meu avô teve o primeiro lampião a querosene do bairro, primeiro rádio e primeira televisão do bairro. Meu avô tinha que fazer compras atravessando de barco para o Guarujá para trazer compras, tanto para a sua mercearia quanto para aquele pessoal do bairro, né? Toda aquela série de pessoas que não eram tão grande quanto hoje, né? O número de pessoas ali. Era uma cidade muito pequena, mato e areia. O trajeto para você ir até o centro da cidade, para quem está aí ouvindo, assistindo, e passou por Bertioga nessa época, era pela praia. Uhum. Então você saía do Indaiá, do Cantão do Indaiá, onde o pessoal conhece, que tem a casa do Hermílio de Moraes. Ali, meu avô foi funcionário do senador, meu avô cresceu com o Antônio Hermílio de Moraes, que era o filho na época, né? E depois eles criaram todo aquele império, né? A Votorantim, a Beneficência Portuguesa. Então nós temos uma história muito ligada à cidade mesmo, raízes mesmo na cidade. E aí quando Bertioga se emancipou de Santos, porque Bertioga era um distrito de Santos, por isso que eu falo muito que eu sou nascido e criado em Bertioga, mas que o meu nascimento não se deu na cidade, porque Bertioga não era cidade. Bertioga era um distrito de Santos em 86, quando eu nasci, tenho 37 anos. E aí, para poder nascer naquela época, em 86, só tinham dois caminhos. Ou você tinha que ter uma parteira na cidade, ou você tinha que ir até Santos, para o Hospital de Santos. Então, eu fui até... Eu não, né? Minha mãe foi até Santos com meu pai, quando eu nasci, e voltamos para o Indaiá. Então, tem uma história de vida lá. Então, eu sempre falo que toda a minha formação acadêmica e nesses quase 8 anos já de mandato, me ajudam muito a entender os desafios, a poder ajudar a Bertioga através do mandato, mas que muita coisa antes me ajudou. Meu pai foi o único vereador até hoje que fez 6 mandatos consecutivos. Então, meu pai fez da primeira gestão de Bertioga, em 93, quando se emancipou, até 2016. Foi vereador. Em 2016, eu saí candidato, ele não mais. Ganhei, assumi em 2017 como vereador mais jovem da Baixada Santista, assumi com 29 anos naquela época. E aí de 2017 até hoje, né, passamos pela reeleição em 2020, fui eleito com 25% a mais de votos do que da primeira eleição, e hoje, no início desse 8º ano, né, do segundo mandato, também já pré-candidato, a gente consegue ter um pouco mais, eu sempre falo muito nas minhas reuniões, não só enquanto vereador, mas como pré-candidato, de que eu tenho que errar, todo mundo... Ninguém sai de casa querendo errar, para nenhuma função. Você, para sua função como comunicadora, eu enquanto vereador, ninguém quer errar, mas a gente é passível de erros porque somos seres humanos, mas eu falo que eu tenho que errar menos que os outros, tanto enquanto vereador, quanto em pré-candidato e se prefeito um dia eleito for, porque eu assisti todos os vereadores passarem pelos mandatos ao lado do meu pai, eu assisti os prefeitos da cidade de Bertioga, acompanhei todos eles, né? Alguns assistindo através do mandato do meu pai, alguns através do meu agora, né? Alguns não, só um, que foi o prefeito Caio.
E por eu assistir, eu tenho que ter um pouco mais de noção aonde a gente tem que entregar mais, aonde Bertioga evoluiu muito, aonde falta evoluir, para que a população possa ser atendida num todo, né? Então, essa experiência de vida e a acadêmica que me fazem ter um pouquinho mais de noção do que entregar para a cidade. Ou seja, você já tem esse histórico de desenvolvimento já acompanhando de perto. Agora, Matheus, falando nesses desafios, né? Você falou que Bertioga é uma cidade, né, que tem uma emancipação recente, ou seja, sua autonomia ela é muito recente, né? Isso envolve, claro, que o recebimento de recursos, porque se ela não tinha sua independência, também ficava ali meio de escanteio, né? E a gente está num período também de retomada, um período de pós-pandemia, onde o setor de turismo ele está muito aquecido. A gente observa também que o ramo imobiliário ali na questão da Baixada, ele também se aqueceu de uma maneira muito potente aí nos últimos anos, né? Desde o ano passado para cá. E aí a cidade fica ali no meio, que é uma cidade turística, né? Você tem sua população que é residente, mas tem aquela população flutuante que acaba aglomerando naqueles períodos ali de final de ano. Mas o que hoje você elenca como esses desafios de Bertioga? Nós temos uma população hoje, para você ter uma noção, da pandemia para cá, muita gente, tanto toda a Bertioga, principalmente quanto Riviera, por exemplo, que é um bairro de Bertioga, né, mas um bairro planejado. Eu me lembro de ter recebido informações de pessoas que moravam na Riviera, eram 5 mil, né, fora da sazonalidade, fora dessa alta temporada, e nós passamos a ter praticamente 15 mil pessoas que mantiveram seus negócios em São Paulo, nas cidades que moravam como sua primeira casa e passaram a usar sua segunda casa como a sua casa principal. Né? Isso só na Riviera, eu estou falando, fora em toda a cidade. Mas é uma coisa estranha de falar, mas Riviera e Bertioga começou o boom maior ainda na parte de construção, principalmente durante a pandemia. Eu mesmo acompanhei, porque a minha família é do ramo imobiliário. Esse ano, dia 7 de abril, a Rodrigues Imóveis, que não é propaganda, viu, gente? É porque é o nome mesmo. A Rodrigues Imóveis, que é a imobiliária da minha família, nós temos 4 unidades lá em Bertioga. Tirando eu e meu pai, que passou pela política, e eu que estou hoje, toda a minha família, praticamente 90%, tios e primos, são corretores de imóveis, ficam nas imobiliárias. E dessas 4 unidades, a unidade do Indaiá, que é a mais antiga, completou 46 anos de unidade em 7 de abril e completou 41 de registro no Cresce. Então, quer dizer, uma imobiliária que vem da época que era um bairro de Santos. Então a gente acompanhou todo esse cenário, período difícil na década de 90, depois melhorou, e é uma coisa natural do ramo de imóveis, esse pico de sobe e desce de vendas. Mas da pandemia para cá, eu posso falar para você que, por exemplo, casas na Riviera construídas com terrenos de 1 milhão, 2 milhões de reais e vendidas a no mínimo 6, 7, 8. Tem casas de 20 milhões de reais na Riviera. Né? Os aluguéis em Bertioga também ficaram muito altos, porque o metro quadrado em Bertioga, tanto pela valorização que a política entregou, quanto por esse boom porque é uma cidade, hoje é a cidade que mais tem ainda a área verde preservada. Hoje é a cidade que ainda tem o maior número de imóveis à venda, perto das outras da Baixada, talvez até aqui também do Alto Tietê. Né? Então as pessoas procuram muito Bertioga, porque é um poder de investimento muito alto. Sim. E você tem que tentar linkar isso à política. Foi o que você falou. Eu senti nesses últimos 2 anos, principalmente agora nessa virada de ano, de que o comerciante, tanto comerciante ambulante quanto comerciante de Bertioga, teve um lucro muito maior, porque é o que você falou. Abriu um sol no final de semana, como abriu agora no final de semana passado, tá cheia a cidade. Sim. A gente sai o censo, né, o IBGE, que a gente não confia de que tenha sido daquele jeito certo, o censo falou em 60 mil pessoas, mas a gente sabe que teve muitas cidades, e a Bertioga também pediram a recontagem, porque o censo era para ter sido feito em 2020, não fez por causa da pandemia, voltaram a fazer em 22, fizeram de uma forma muito... a gente achou de uma forma muito rasa, muito básica. A gente calcula cerca de 70 mil habitantes. Mas a gente passa a ter no final do ano, durante dezembro e janeiro, de 400 mil, de repente. Você passa de 300 para 400 mil muitas vezes no final do ano. E todo final de semana eu tenho certeza que a gente sai desses 70 mil, 60, para pelo menos uns 100 mil, Sim. 100 e pouco. Então, assim, esse final de semana mesmo que passou, por exemplo, nós tivemos o FIB, o Festival Indígena, que é uma coisa tradicional e que é um calendário nacional já. Então, a cidade estava cheia ali na região do Festival Indígena. E quanto mais eventos você entrega, mais você tem a
atraindo o turista, né? Porque ele sabe o que tem. Então, a gente sempre tem a festa da tainha tradicional, o pessoal desce, são 4 finais de semana que tem toda sexta, sábado, domingo, o pessoal descendo para a festa da tainha. E isso faz com que as pessoas vão vendo a melhora de Bertioga e desenvolvimento e elas tenham uma tendência a querer investir, de repente, num aluguel ou num imóvel em Bertioga. Eu conheço inúmeras pessoas no Indaiá, que é o bairro que a gente comentou, que ou tinham como sua segunda residência Bertioga e moram em Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, e passaram a um certo momento, depois que se aposentaram, a morar lá. Morar de maneira um pouco mais definitiva, um pouco mais definitiva, porque daí você está próximo da praia, você tem uma qualidade de vida, não menosprezando as cidades do Alto Tietê, que a gente respeita muito, mas você tem um número menor do trânsito, um número menor de pessoas, um índice menor, de repente, na questão da segurança, né? Então, a pessoa tende a passar para lá. E isso faz com que a cidade vá girando cada vez mais. E mesmo sendo nova, nós estamos falando de uma cidade hoje, eu não sei o orçamento das cidades aqui do Alto Tietê, mas nós temos a segunda per capita da Baixada. A gente perde só para Cubatão, porque Cubatão tem as indústrias, é um polo industrial. Bertioga, hoje, esse ano, nós aprovamos o ano passado, nós temos um orçamento de 960 milhões de reais. É o orçamento do município, que o prefeito tem à disposição nas pastas. A expectativa para o prefeito que assumir em 2025 é de 1 bi e alguma coisa. Então, quer dizer, perto do investimento que outras cidades têm, nós temos um poder de investimento muito grande. Até porque, comparado a essa população que você falou, se você for falar em 900 milhões de reais para uma população de 60 mil habitantes... Exatamente. É um valor, assim, generoso para se investir na cidade, né? Claro que tem os seus desafios, né? Eu tenho uma amiga que é secretária de saúde em São Vicente, só para colocar para vocês uma comparação. Na pasta da saúde, nós temos hoje 148 milhões para investir no ano. Essa amiga secretária de São Vicente, ela tem uma população de 330 mil habitantes, 70 unidades de saúde na cidade, e ela tem o mesmo orçamento que a gente, que tem quase 70 mil habitantes e não tem 1/3 dessas unidades de saúde que ela tem. E aí, se a gente for começar a falar em saúde, esse é um desafio, ou manejar esse orçamento? Porque é muito complexo, né, quando a gente fala dessa característica, dessa população flutuante, né? E eu me lembro, não sei se isso ainda acontece, mas olha, chega final de ano, às vezes acaba a água, né? Porque é uma população que vai aí e mais do que duplica, triplica a população da cidade. E ter essa infraestrutura adequada para atender essa população, né, que chega. E a gente entende também do lado da economia que, às vezes, o comerciante também fica vivendo, até um tempo atrás, vivia da expectativa da temporada, né? Olha, na temporada eu tenho que tirar praticamente o meu custo do ano, esperando a temporada de junho, julho e depois final de ano, né? Hoje o cenário mudou um pouco. Hoje, com esse fluxo de pessoas, o comerciante também tem uma segurança um pouco melhor. É assim que está lá em Bertioga? Perfeita a sua colocação. Eu conheço muitos comerciantes, né? Meu avô já foi, como eu disse, dono de bar ali de frente para a praia. Não vou falar da imobiliária da família, porque já não é um comércio que você tem, que a pessoa entra para comprar uma água, uma porção. É um imóvel, então é uma coisa que é muito flexível, você não vende muito, nem fica sem vender de uma coisa tão fácil. Mas o que você colocou é muito bom. Hoje eu conheço muitas pessoas que não vivem mais daqueles dezembro, janeiro e fevereiro para sustentar o restante do ano. Elas conseguem, eu posso dizer até que elas conseguem fazer meio a meio. Talvez comece a enfraquecer um pouco o volume de pessoas na praia, o volume de pessoas em comércios ao redor na cidade, talvez agora, de maio, junho em diante. Eu falo porque eu vivo, ando na cidade, vou nas praias, frequento. O volume de pessoas não é igual de dezembro e janeiro, óbvio. Mas é um volume muito grande para quem já está fora da época do que foi um dia considerado alta temporada, esses 3 ou 4 meses entre dezembro e março. Eu tenho absoluta certeza que o comerciante hoje consegue viver muito mais de 4 ou 5 meses do que viver de 3 meses segurando as pontas pelos outros meses lá até o final do ano. E isso se deve a esse boom do ramo imobiliário, se deve ao desenvolvimento da cidade, né? Eu conheço inúmeras pessoas que falam para nós assim, que estamos na gestão, pô, eu fui em Bertioga há 5 anos atrás, nossa, como mudou, como está diferente, né? Pô, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, assim, as pessoas estão percebendo a tendência do desenvolvimento da cidade, inúmeros desafios por ser mais nova, inúmeros desafios porque toda cidade tem seus desafios, não é diferente para a gente, foi o que você falou. Um dos desafios, eu morava no Indaiá,
todo final de ano a gente tinha que estar preparado porque a gente sabia que faltava água. E aí a gente ainda se pergunta, né? Agora a Sabesp, que é quem é a fornecedora do tratamento de água em Bertioga, a Sabesp, ela agora tem um contrato de 2018 para ficar com a prefeitura. Então, nesse contrato, ele rege que a Sabesp tem que entregar ao longo de tantos anos, cumprindo prazos, saneamento básico nos bairros e tratamento, né, da água. Só que antes não tinha. E mesmo agora tendo contrato, a gente ainda recebe, eu tive nesse final de ano, reclamações inúmeras da falta de água em algumas residências de vários bairros lá em Bertioga. Isso é uma coisa que a prefeitura autuou a Sabesp, nós da Câmara cobramos a Sabesp, porque não dá para uma empresa que já sabe que muitos anos atrás isso acontecia, de ver pessoas tendo que ficar esperando o caminhão-pipa chegar no final do ano na sua casa, pessoas colocando bomba para poder puxar com mais força da torneira da rua, pessoas fazendo cisterna, caixa d'água, improvisando, depois de tantos anos. Mas isso ainda acontece em Bertioga. Quando chega nessa a temporada que você falou bem, triplica, quase quadriplica o número de pessoas na cidade, ainda nós temos sofrido com a questão da falta d'água. Matheus, me fala uma coisa também em relação a... Você está vereador, né? No seu segundo mandato, né? Eu queria que você também falasse o que te fez sair agora como candidato a prefeito e se você deixou a base do governo ou se em algum momento também você queria ser esse governo de continuidade. Eu acho que dá para poder fazer as duas coisas. Eu vou falar por que eu decidi. O meu pai fez 6 mandatos. E muitos me perguntam, achavam que eu fosse fazer algo parecido, tentar. Eu já fui cobrado por inúmeras pessoas de falar, pô, você tem um bom trabalho, se você entrasse para vereador de novo... Primeiro que eu falo para a pessoa, você já está errado, você ia ser reeleito. Não, você não pode contar com uma reeleição. A reeleição é fruto de um trabalho daquele... Por isso que chama reeleição, daquele cara que está já no mandato. Você tem que apresentar um trabalho bom para você poder ter uma segurança da reeleição e você tem que fazer uma boa campanha prestando conta daquilo que você fez e falando daquilo que você pode melhorar ainda. Eu talvez tivesse uma probabilidade de ser reeleito se eu fosse vereador, mas eu fui questionado um dia até por uma pessoa do lado adversário hoje político que falou, pô, você vai deixar a sua cadeira lá? Eu falei, não é minha cadeira, aquela cadeira é do povo. Põe 9 vereadores, agora 11 na próxima, né? Porque aumentou o número de vereadores para a próxima legislatura, serão 11. Eu falei, aquela cadeira do povo. Eles põem e tiram quem eles querem lá. Só que eu falei, eu acho que pela experiência que eu tenho, pelo tempo de casa que eu tenho, eu sou formado em Direito, fiz pós-graduação em Administração Pública com ênfase em Gestão Pública. Então, quer dizer, tenho tempo de vida ao lado do meu pai, tenho a minha história na cidade, tenho a minha formação acadêmica e ainda tenho agora meus 2 mandatos enquanto vereador que agregam em tudo isso para que eu possa tentar entregar. Só que a partir de tanto tempo aí que eu acompanhei meu pai como vereador e o meu mandato, eu percebi que, enquanto vereador, você tem um limite. Porque o seu papel é fiscalizar, legislar, apresentar as demandas da população para a prefeitura. Muita coisa que você quer executar, você não consegue executar porque esse poder é do executivo, é do prefeito. E eu me vi preparado, comecei a ouvir muitas pessoas a falar, e aí, você vem agora porque o prefeito não pode mais... Né? Trabalhou muito bem o seu nome ao longo desses 7 anos, aí, quase agora 7,5, o prefeito, mas acabou não dando espaço e deixando um legado para que alguém, a princípio, sucedesse, acabou deixando as atenções voltadas para ele. Então, quer dizer, é um cenário hoje que me propicia poder sair pré-candidato e me colocando à disposição da população. Eu vejo que muitas pessoas querem que tenha só o candidato da sucessão ou a candidata que ainda não foi escolhido. Eu pergunto para você aqui, para os seus espectadores, para os seus ouvintes, que cidade que você vê uma eleição por aclamação que tenha um candidato só? Eu acho que 45 mil eleitores, e não vamos falar agora de eleitores, não de habitantes, eu acho que 45 mil eleitores, que é o que nós temos, eles merecem ao mínimo 2 opções. Para que a população escolha assim, olha, eu não quero esse, quero esse. E debater propostas também, né? E debater propostas. Eu não debato, a gente falava aqui nos bastidores, né? Que tipo de oposição você faz? Você me perguntou. Eu falei, eu não faço oposição suja de ficar apontando de quanto pior, melhor para mim. Ao contrário, para mim, quanto melhor, melhor, porque eu estou no mandato de vereador. Se o prefeito está fazendo hoje micro e macro drenagem e asfaltos em vários bairros, foi porque nós da Câmara autorizamos e aprovamos. Se o prefeito hoje tem condição orçamentária, foi porque nós olhamos o orçamento e aprovamos.
Se o prefeito hoje consegue entregar muito para a cidade, como prefeito, como gestor, que é a obrigação dele, foi porque a Câmara atuou do lado o tempo inteiro. Porque a Câmara sem a Prefeitura não consegue entregar bom trabalho e o prefeito sem a Câmara não consegue entregar também um bom trabalho. Então, assim, a partir do momento que eu reuni, e principalmente que eu comecei a sentir um chamado da população, sabendo que o prefeito não podia mais, eu comecei a andar na rua, principalmente no ano de 22 e 23. E aí, nessa próxima? As pessoas pararam de me perguntar assim, vem para vereador? A pergunta era, vem para prefeito na próxima? E aí, vem mesmo? Ou então não vinham perguntando, ó, tô contando com você para prefeito na próxima. Eu comecei a sentir um chamado popular, junto com a minha vontade de querer me colocar à disposição. Não tenho problema nenhum em falar aqui para vocês. O prefeito me chamou no ano passado, em outubro, em 23. Faltava um ano, então, para a eleição. Ele falou, agora faltando um ano, quero saber qual é o seu propósito, o seu desenho. Eu falei, olha, eu tenho o desejo de estar à frente do executivo. Agora que você não pode mais, respeitei os seus 8 anos, estive ao lado aos 8 anos. E é claro que eu vou resumir aqui em 2 minutos o que a gente conversou numa conversa longa. E ele falou que ele já tinha uma ideia de sucessão como indicação dele e que essa ideia não passava o meu nome na cabeça dele. E eu não pedi isso. Eu só coloquei o que ele me perguntou, que eu tinha essa vontade. E ao mesmo tempo eu não pedi, ele também não ofereceu. Foi uma sondagem de ambos ali, vamos dizer. Foi uma sondagem de ambos, perfeitamente. Ele colocou que ele tinha já na cabeça alguns nomes que já estavam à frente na cabeça dele, e eu coloquei que meu desejo era continuar nessa pegada de ser pré-candidato a prefeito. E foi a hora que nós percebemos e que falamos. Então, provavelmente seremos adversários políticos nessa próxima eleição. Eu falei, seremos. E foi dali em diante, de outubro dali em diante, de 23 do ano passado, que eu coloquei para a população de que estou pré-candidato a prefeito. É óbvio que eu não sei se chegou a vocês aqui em cima, mas que daí foram os momentos que começaram os grandes ataques a mim, né? 7 anos de vereador, nunca tinha sido meu nome citado em nenhum jornal, o que é difícil, não deixa de ser uma obrigação minha, mas 7 anos enquanto vereador, nunca tinha tido um jornal falando nada de mim, nunca tinha tido uma matéria minha falando em televisão da Baixada ou local, nada. E em outubro do ano passado eu coloquei minha pré-candidatura à população e em novembro do ano passado eu comecei a sofrer ataques políticos, né? Mas a população se manteve ao meu lado, perceberam que ao longo de 7 anos nunca tinham falado nada, então muitos vinham nas minhas redes sociais ou me encontravam na rua e falavam, agora começou a politicagem, né? Foi só você falar que é pré-candidato. E isso é só o começo, vai acontecer. A gente sabe que, infelizmente, nem todos atuam da maneira que a gente atua, tentando fazer aquilo do jeito que você falou. Debate, propostas. Eu hoje só sou pré-candidato. Eu estou vereador, eu quero continuar fazendo bem e representando como vereador. Quando chegar no período pós-convenções e entrar na campanha, aí eu quero ir para o debate, para o embate, dentro do campo de propostas. Sim. Se vão ser com 2 candidatos, com 3, quem for, não tem problema. Ontem eu fui perguntado quem que é o melhor cenário para você de indicado do prefeito lá. Eu falei, time que vai jogar a final não pode escolher adversário, eu quero jogar a final. Não quero saber com quem eu vou jogar. E estou pronto, estou disposto para chegar às convenções, homologar nossa candidatura e enfrentar essa campanha. Falando em time, Matheus, você já sabe quem que vai fazer a dobradinha com você, quem que vai ser aí, se você vai esperar uma indicação de partidos aliados aí para compor a sua chapa como vice, se você já pode divulgar alguns nomes que estão sendo sondados, como é que tá isso? Eu não posso ainda divulgar nomes, né? É um combinado meu até com os deputados, que depois eu vou citar aqui para vocês, né? Desses deputados que estão na minha base, estão me ajudando, estão empenhados na nossa pré-candidatura. Foram eles que me trouxeram os partidos que eu tenho, já colocando para você quais são, né? O Republicanos, onde estou hoje, que é o partido do governador Tarcísio. Tenho todo o apoio do presidente Roberto Carneiro, que é o presidente estadual do partido, que está sempre ao lado do governador. Tenho o Partido Progressistas, que é do deputado federal Maurício Neves, que é um baita de um cara, virou um grande amigo. Tenho o PSB, do Caio França, que é meu amigo pessoal também, santista de time como eu, está sempre ao nosso lado aí. E tem o Paulo Correa Júnior, que é deputado estadual amigo meu. Então, assim, uma série de deputados que estão ao nosso lado e que trouxeram esses partidos que já estão numa coligação com a gente. O que eu posso falar para você aqui em primeira mão, não falei nem em nenhuma outra entrevista, é que o vice ou a vice vai sair desses outros 2 partidos que não sejam republicanos, muito provavelmente. Ou vai vir do PP ou vai vir do PSB. Mas eu ainda não posso falar nomes porque dos 3 nomes que eu tenho, tem tanto homem quanto mulher. A gente está trabalhando uma pessoa que seja
do melhor perfil, da melhor maneira, de um perfil parecido com o meu, que tenha uma história em Bertioga, que tenha carinho, que tenha tempo para se dedicar. Eu, por exemplo, se eu posso hoje me dedicar e me entregar à política, é porque hoje eu tenho condições de não ficar preso à imobiliária da minha família, por exemplo, de ficar o dia inteiro na rua fazendo política, ouvindo, conversando. Então eu preciso de alguém que tenha tempo para se entregar, de que se porventura a gente feche essa chapa, saiamos vitoriosos da eleição, que essa pessoa possa ser meu braço na prefeitura, ajudar a rodar a cidade, trazer as demandas para a gente resolver. Então nós estamos escolhendo dentro de um cenário aí de comprometimento, de entrega social, de história na cidade, mas provavelmente sai do Partido Progressistas ou do PSB, esse ou essa vice. A gente sabe que a partir disso, dessa consolidação, e aí até mais ou menos o mês de agosto, né? Esse ano são 45 dias de eleição de fato, mas a gente sabe que a campanha já começou já faz um tempo, que vai ser o tempo também de plano de governo, entre outras coisas. Eu queria que você deixasse para a gente pelo menos aí 3 propostas que você deve apresentar, que deve ser o carro-chefe da sua campanha para Bertioga. Eu acho que eu tenho que basear as 3 propostas da maneira do que eu ouço enquanto vereador e do que eu tenho recebido em pesquisas. A gente tem realizado pesquisas na cidade, pesquisas para saber como é que são os nomes dos candidatos, como é que nós estamos também, né? Amigos, partido tem realizado pesquisa. Só que nessas pesquisas a gente não realiza só perguntando em quem você votaria para prefeito se a eleição fosse hoje. A gente pergunta quais são as maiores demandas que você, como munícipe, acha que a cidade tem que melhorar, quais são as maiores secretarias que têm dificuldade. E está nítido, em todas as últimas 4 pesquisas que eu tenho, que é disparado saúde, em segundo, segurança, que deu uma queda no município, apesar de um aumento de efetivo agora, e educação em terceiro. Então, acho que a gente não pode fugir desse trio de prioridades, claro, não esquecendo as outras pastas, mas acho que a gente precisa dar uma revolucionada e uma atenção maior na saúde, e não só o município, buscar bater na porta do governo do estado para ter recursos para investir mais. Agora nós vamos ter a entrega depois de 8 anos aí, né, desde que a gestão assumiu em 2017, assumiu com um prédio de 60 leitos de enfermaria e 10 de UTI, que nós não temos UTI hoje, e esse prédio não foi entregue até hoje, parece que agora a gestão vai entregar, né, praticamente 7 anos e meio depois devem entregar o hospital. E aí, entregando o hospital, você sabe que você não é só a parte de alvenaria. Quando você tem mais 60 leitos de enfermaria, que o município vai ter 10 de UTI, você tem que ter todo o equipamento para poder mobiliar aquilo e você tem que ter RH para aquilo. E é isso que encarece o município. Talvez a longo prazo, até menos do que a construção em si de alvenaria. E para você ter isso funcionando, ativo, e não como outras cidades que fecharam porque não tinha recurso para manter, você tem que ter uma boa gestão financeira, você tem que ter parceria com o governo do estado e com o governo federal, que vão te ajudar a manter isso. Então, acho que a primeira proposta é que a gente faça de Bertioga um hospital modelo a partir do momento que entregar isso, para que a gente entregue aquilo que o bertioguense está mais cobrando de nós, gestores públicos, que é a saúde, para que termine essas filas imensas no hospital ali na recepção. Não só o hospital, para que a gente pare de ter as pessoas indo numa unidade básica de saúde e demorando 1 mês a 2 meses de repente. Agora deu uma melhorada, não vamos mentir, a gente tem que ser correto, mas muitas vezes demorando 1 mês, 2 meses para passar num clínico, 3, 4 meses para passar num especialista, né? Então, isso daí acho que é um ponto crucial, é a gente focar na saúde. Segurança, hoje a gente... a semana retrasada foram apresentados mais 100 novos guardas, teve um concurso, né? 80 homens e 20 mulheres de guardas municipais na cidade. O efetivo era muito pequeno, o efetivo era igual ou menor do que o efetivo de 95, 98, por exemplo. E aí tem defasagem, quem se aposenta, enfim. Por isso que eu falei até muito menor, porque teve quem se aposentou e nós tivemos, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 perdas de guardas que faleceram. Então, assim, a gente estava com um efetivo muito pequeno mesmo. Hoje é um efetivo per capita até que é muito bom. Não é o suficiente, mas é muito bom para a cidade. Dentro da Baixada é um dos melhores até per capita, né? Porém, a gente precisa ter gente no comando que tem estratégia. Porque não adianta você ter um baita de um efetivo e você não saber como organizar esse efetivo para que eles possam te dar uma estratégia, um plano de resultados, assim. Né? Então, acho que na questão da segurança, eu tenho que me comprometer com o eleitor e morador de Bertioga de que, se porventura, né, disputando a eleição e vencendo as eleições, a gente vai colocar alguém técnico nessa área.
alguém que já tenha passado, como é em outras cidades, eu não sei como é aqui, mas eu olho para as cidades da Baixada, as vizinhas lá, quem está de secretário de segurança é um coronel, é um tenente, é um sargento, é alguém que passou por alguma experiência na sua vida profissional e atua no município hoje colocando em prática aquelas estratégias que aprendeu. Eu não posso colocar um amigo político meu, um cabo eleitoral, alguém meu, numa secretaria dessa que hoje... Importante. Então eu sempre falo, não vou ser leviano e o santinho aqui. Quem correu comigo, ou quem vai correr comigo em campanha, se porventura, se Deus quiser, ganharmos, as pessoas têm que estar ao meu lado. Existem cargos de confiança para isso, mas a gente tem que entender que grande parte desses cargos do primeiro escalão que falam, que são cargos técnicos, que vão responder, que são ordenadores de despesa, secretários, essa turma tem que ser técnica, essa turma tem que ser experiente para que a gente possa fazer aquilo que você falou. Não é porque a cidade hoje está tendo um bom desenvolvimento que eu vou falar para você que eu quero fazer o contrário do que o atual prefeito está fazendo. Eu preciso fazer com que a minha equipe entre e dê continuidade naquilo de bom que o governo está fazendo e corrija aquilo que não esteja funcionando ou aquilo que não foi feito. Eu considero a gestão, apesar deles hoje não me chamarem para eventos, não fazerem mais nada, me tratam como uma oposição ferrenha, eu aprendi na minha vida a ser político. Se você fosse hoje da oposição aqui, estivesse no mesmo programa, no mesmo lugar que eu ia te dar um abraço, te cumprimentar da melhor maneira. Se a gente diverge em questão política, a gente diverge na questão política. Eu não tenho que ser mal educado ou te tratar mal, de forma nenhuma. Né? Apesar de alguns da atual gestão hoje fazerem isso comigo, eu aprendi ao longo desses anos de que não é assim que eu tenho que responder. Eu considero tendo sido feito um bom trabalho ao longo desses quase 8 anos do governo atual, mas eu acho que consigo apontar pontos falhos, como a própria saúde, como o olhar carinhoso para alguns bairros mais distantes, como Boracéia, Guaratuba, o extremo norte de Bertioga, porque Bertioga, para vocês que conhecem bem, nós temos 33 quilômetros de praia. Sim. Nós temos 40, quase 50 quilômetros de extensão de um bairro ao outro. Do Caiobura, que é o primeiro bairro quando ele está entrando, vindo da Baixada, a Boracéia. Então, é muito distante um ponto ao outro, ao extremo. Então, você tem que atingir esses bairros com maior volume da descentralização de serviço. Hoje, eu sou muito cobrado pela falta de investimento para o bairro de Boracéia, por exemplo. Tem a Morada da Praia lá, que é um condomínio lá, mas tirando a Morada da Praia, as pessoas moram lá no fundão de Boracéia, a 2 quilômetros da rodovia Rio Santos, e não tem, hoje em dia, um entretenimento, não tem um lazer, tem alguns cursos pequenos lá de esporte para criança. Então, eu considero esses alguns desafios e que seriam cruciais no meu plano de governo. E uma outra coisa que eu não coloquei e quero falar para vocês, que eu acabei nem dividindo com você aqui nos bastidores, é que ontem, inclusive, completaram 17 anos que eu perdi meu irmão. Quando eu perdi meu irmão, eu tinha 20, ele tinha 22. Ele era síndrome de Down. Então, isso se tornou uma causa pessoal minha e do meu pai e da minha família. Onde a gente sempre falou que no mandato, ou se não estivermos com mandato, mas como empresários e moradores, nós vamos continuar abraçando essa causa, que é a causa da criança atípica. Né, você, inclusive, propôs a carteirinha do autista ainda. Essa lei é em vigência já em Bertioga, lei de autoria minha. Então, aquela mãe que tinha que ir em órgão público ou particular, privado, e que ela tinha que mostrar o laudo para o cara do banco que a criança... Porque o autista, como é que é? Diferente do Down, que é meu irmão. O Down, você vê no espectro dele na face, você sabe que é Down. O autista, dependendo do grau, se é severo ou se é mais leve, você não consegue detectar que ele é autista. Só que a mãe e a família sabe. Só que você chega num lugar com uma criança que se mexe, que se bate, que às vezes tem algum tipo de crise que acontece com autistas, que todos aqui sabem, já viram. Se você não comprovar mostrando o laudo, mostrando tudo aquilo, você não consegue fazer com que a pessoa te dê preferência naquele atendimento. Então, nós apresentamos a lei do autista lá, onde só a pessoa tem o laudo do seu filho, ela vai no NACE, que é o Núcleo de Apoio à Criança Especial, ela apresenta o laudo, ela recebe do Poder Público da Prefeitura uma carteirinha, com aquela carteirinha você apresenta nos lugares e você tem prioridade no atendimento. E quando não tem, eu sempre falo, pode me acionar que eu vou, como vereador, fazer cumprir a lei. Já passei por isso. Já foram 2 mães que foram no hospital de Bertioga, não estava conseguindo passar, mostrou na recepção para a recepcionista do hospital a carteirinha, me ligou, eu liguei para a secretária de saúde e falei, vocês precisam deixar um papel impresso falando que essa carteirinha aqui, quem mostrar tem prioridade. Porque é lei, o prefeito sancionou. Eu agradeci até na época muito o prefeito. Falei, se é lei,
A pessoa está indo num hospital público. Se o hospital público não está cumprindo a lei, quem vai cumprir? Nós temos que dar o exemplo. Então, assim, existe hoje essa lei e na verdade, inúmeros outros trabalhos meus voltados a síndrome de Down, autista, paralisia. Hoje eu sou padrinho do movimento da Albertioga. Eu fui o primeiro vereador a destinar emenda impositiva para um instituto que cuida de crianças autistas em Bertioga. Eu sempre tenho emenda impositiva minha. 3 anos de emenda que os vereadores têm lá. 3 anos meus mandando emenda para a PAI de Bertioga. Então, essa também é uma outra causa que eu vou focar muito no plano de governo para que, se a gente não puder, de repente, ter uma secretaria só para pessoa com deficiência, mas para que a gente tenha algum tipo de diretoria para ter mais recursos e mais atenção na área da criança atípica. Matheus, para a gente finalizar, esse é um ano, todos os anos, todas as campanhas, né, ao longo aqui do Brasil Democrático, a gente vem acompanhando evoluções e formatos diferenciados, né? E a gente tem visto que hoje as coisas estão muito em rede social, né? Antes diziam-se assim, né, que aquela gestão, aquele prefeito iria acabar inaugurando as obras no final do ano para a população lembrar e tal. Mas hoje, com rede social, você acompanha o mandato dia a dia, né? Você vai acompanhando, então, as pessoas tem uma maneira de fiscalizar ou de entrar naquela rede social, seja do prefeito ou da própria prefeitura, porque o ideal seria da prefeitura, para você entender o que está acontecendo. E muito tem se falado que vai ser novamente uma campanha com combate à fake news e uma campanha também bastante midiática. Como é que você está estruturando e pensando que vai ser? Claro que para você também é uma campanha diferenciada, porque você vem de campanhas para o Legislativo e agora amplia-se para uma campanha majoritária. Como é que você imagina que vai ser, ou qual está a sua expectativa dessa campanha? Eu trabalho muito na rede social, né, por saber comparar, né? Como eu disse, o meu pai foi vereador de 93 em diante. Naquela época, se o vereador não fizesse vocês devem ter visto muito, aquele informativo, aquele jornalzinho de manda, que era para prestação de contas semestral ou anual, você não tinha como saber o que o vereador estava fazendo. Hoje, as pessoas já estão sabendo no meu Instagram que eu estou aqui, porque o pessoal aqui que me acompanha já postou, então assim, eles acompanham muito o meu dia, eu tenho bastante, principalmente no Instagram, eu tenho muitos seguidores, eles acompanham muito o meu dia, interagem. Eu acho que essa é uma forma, eu me lembro que em 2017, 2018, quando eu entrei a primeira vez para vereador, eu fui cobrado numa rede social falando assim, só vai ficar fazendo postagem, eu falei assim, mas essa é a maneira onde eu consigo passar para vocês o que eu estou fazendo no dia a dia. Porque senão daqui a 4 anos eu vou bater na porta de vocês para pedir voto, vocês vão falar, sumiu, ficou os 4 anos, agora aparece. Então, assim, eu posso ouvir isso, mas eu tenho certeza que hoje eu vou ouvir muito menos. Porque a rede social me permite com que eu mostre para a pessoa ou aquilo que eu deixei salvo no feed e falo, eu postei lá, tá lá essa minha cobrança. Ou que ela acompanha lá nos stories, alguma coisa, o meu dia a dia, o que eu tô fazendo todo dia. E eu tenho essa tranquilidade, eu durmo com a cabeça tranquila toda noite, porque eu sei o quanto que eu rodei e atuei nesses últimos 4 anos, todos os dias saindo com a minha equipe, todos os dias tendo alguma demanda. Eu nunca vou esquecer aquilo que meu pai me fala e me falou. Campanha é o sola de sapato, saliva e suor. Ele fala os 3 S. Se ainda campanha de vereador, pelo menos que ele sempre concorreu e eu também. Mas eu tenho a certeza que hoje, numa campanha maior, quando eu entrar, numa campanha macro, como eu falei, eu vou ter que mesclar muito essa sola de saliva, sapato e suor com a questão da mídia, porque senão eu não consigo. Quem vai me garantir que eu vou conseguir visitar 60 mil habitantes? Quem vai me garantir que eu vou conseguir atingir 45 mil eleitores se eu não tiver a rede social e os amigos para compartilharem isso? Então eu acho que eu não vou colocar um número talvez tão exato, mas poderia falar que de 50% a 60% pelo menos vai ser dentro da rede social. E as pessoas que não acompanham, por isso que a gente fala, acompanhe, entra aqui. Agora, no caminho, eu vim aqui debatendo com um rapaz que me falou assim, mas o que você fez por tal bairro? Eu falei, cara, me chama no WhatsApp, que no Instagram dá para mandar, que eu vou te mandar todos os meus pedidos e vídeos feitos para esse bairro. Porque eu tenho a segurança que eu visitei aquele bairro, que eu fiz algum pedido, que eu lutei por alguma demanda. Mas eu não tenho dúvida de que de uns anos para cá vem sendo o carro forte a questão da rede social. Eu acho que isso... Eu percebo naqueles insights, nos meus números, que meu público, eu preciso atingir um público, às vezes, também um pouco mais velho, um pouco mais experiente, como o meu pai, porque a gente percebe que o meu público é um público que vai sempre variar entre 18 a 35 anos. A gente sabe que é maior público, mas a gente tem conseguido alastrar, aumentar isso,
para que as pessoas possam acompanhar. A rede social não é a minha propaganda. Eu não vivo de like, eu não sou influencer e eu não vendo nenhum produto. O que eu apresento é a minha imagem, o meu trabalho, e eu preciso que as pessoas acompanhem para que elas possam cobrar e falar aonde eu fiz de uma forma correta e aonde eu tenho que melhorar para a cidade. Tá certo. Matheus, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, em ter vindo aqui e falado um pouco aí sobre esse panorama de Bertioga e principalmente seus projetos para a cidade. Não, eu que agradeço vocês aí pelo convite, né? Portal da Região, fazendo um grande trabalho aí, uma forma de deixar não só o munícipe daqui, mas como toda a região informada do que acontece, né? É muito importante a gente estar nas cidades que a gente chama de cidades co-irmãs, né? Vizinhas. Como eu digo, a gente respeita muito as cidades aqui do Alto Tietê, todas elas. Eu tenho muitos amigos em todas elas, não só na política, amigos que a gente aqui nos bastidores, você falou, eu tenho família que tem casa no Indaiá, então quer dizer, a gente está aqui à disposição para ajudar sempre, seja um vizinho, seja um amigo na política, falar um pouco do nosso mandato, trabalhar em conjunto. Eu acho que um bom gestor trabalha muito em conjunto, né? Então, quer dizer, se enquanto vereador eu trato muito bem com os vereadores de outras cidades, tanto do Alto Tietê quanto da Baixada, se um dia prefeito estiver, quero também estar de porta aberta para poder receber amigos e políticos da região para que a gente possa fazer parcerias. A gente convive, é uma cidade muito próxima uma da outra. Então, coloco aqui tanto o meu mandato quanto vereador, quanto o meu futuro aí à disposição de vocês, de toda a região. E estou aqui sempre à disposição nesses convites para que a gente possa vir falar um pouco mais, não só do Matheus Rodrigues, mas da onde o Matheus Rodrigues nasceu, cresceu e luta tanto, que é a cidade de Bertioga. Por isso que eu agradeço o espaço para vocês aí. Tá ok, muito obrigado. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o Matheus Rodrigues, ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Bertioga, está afiliado no Partido Republicanos e falou um pouco aí sobre o panorama da cidade, os projetos políticos e o que ele vê como desafio para a cidade de Bertioga. Para você que nos acompanhou nesse podcast, deixa aqui também o seu comentário, porque a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.